Fala galera, beleza? Ó, vídeo de hoje eu vou passar umas dicas aqui que eu entrei em contato com o papai. Seguinte, eu perguntei para ele os alunos, quais são os erros que os alunos mais cometem, né? Papai dá aula há mais de 51 anos, então ele tem um pouco de experiência aí para ajudar a gente que tá na luta aprender um pouco de inglês, beleza? Então é isso aí. Bom, um dos erros mais comuns que a galera comete é o seguinte: a nossa entonação é um pouco diferente da entonação das pessoas que falam inglês. Em algumas palavras a gente tende a colocar a sílaba forte no final. Então, por exemplo, a palavra parâmetro, ao invés da gente falar parameter, muitas pessoas falam parameter, entendeu? Então, assim, um pouco de diferença. A mesma coisa para a palavra leopardo. Ao invés da galera falar leopard, o pessoal fala leopard, né? Coloca a entonação no final. Então, isso é um erro bastante comum. Na maioria das palavras, o cara nativo vai entender o que você está falando, mas fica bem esquisito, né, cara? Então, assim, é a mesma coisa de, ao invés de você falar você fala você, beleza? E a dica que eu dou é a seguinte: quando você começar a ter dúvida na pronúncia, eu vou deixar o link na descrição. É um site muito bom, é o dicionário Cambridge. Então você vai lá, coloca a palavra, ele vai dar para você a pronúncia em inglês americano e inglês britânico. Então você consegue comparar tranquilamente a pronúncia. Existem algumas palavras que a entonação é diferente, porém está correto. Por exemplo, a palavra dicionário no inglês americano é dictionary, e aqui na Irlanda e também na Inglaterra eles falam dictionary, tá? Então ambos estão corretos, beleza? Então é isso aí. Depois fica lá na descrição do link, dá uma olhada lá no Cambridge Dictionary, beleza? Um outro erro comum é o seguinte: no português a gente fala muito pedi, comi, esqueci, é tudo i no final. Então na hora que o cara vai falar uma palavra em inglês, o que ele fala? Ao invés de falar Facebook, ele fala Facebook, entendeu? Então ele coloca toda a entonação do português na palavra em inglês. De novo, dá para entender? Dá para entender, mas fica bem estranho também. Então isso daí é uma coisa comum, então tenta evitar. Na hora que você for falar, tira a entonação do i no final da palavra, entendeu? Então fala Facebook, dá uma relaxada, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem um outro erro muito comum que as pessoas falam discuss about. Cara, já é redundante, porque quando você está falando discuss, você já está falando talking about alguma coisa, entendeu? Então só usa discuss, não precisa falar discuss about. Então é o seguinte, um exemplo aqui: we will discuss about the topic. Você só fala isso: will discuss the top, tá bom? Então grava isso daí, você não precisa falar discuss about. E aí, se você não quiser utilizar o discuss, você pode substituir pelo talk about, beleza? Exemplo: we will talk about the topic of whatever, beleza? Então é isso aí. Outro erro comum que o papai falou também, que os alunos falam muito: married with, casar com, porque no português a gente fala assim, mas no inglês não tem preposição com esse verbo, entendeu? Exemplo: he married Jane last year. Você não vai falar he married with Jane last year, tá errado, beleza? Você vai precisar da preposição se você falar o verbo com a voz passiva, to marry, beleza? Exemplo: I got married to John last year. Aí você usa. E quando que você pode utilizar o married with? Quando você está falando status de casamento, tá bom? Exemplo: married with children, married with dependent. Nesse caso você pode falar ele casou com filhos, né? Ele tem filhos. Bom, pessoal, acho que é isso. Inscreva-se no canal para receber mais dicas de inglês. Um grande abraço e até a próxima.